Preço do Bitcoin segue em queda no momento que eu estou gravando esse vídeo, 3,18% de queda e preço em $81 mil, 81,5 mil dólares. Então, uma faixa de preço bastante interessante, se aproximando cada vez mais dos $80 mil. Quando olhamos aqui em reais, 428 mil reais. O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas aqui vamos dar uma olhada em alguns gráficos, alguns indicadores e vamos tentar entender se de fato estamos em uma promoção no preço do Bitcoin. Lembrando que não temos como prever o futuro, historicamente os períodos de bear market duram bem mais do que esses dias aí, onde vimos uma queda do Bitcoin de em torno de 30%. Então, se isso de fato for um bear market como os bear markets passados, de 70% a 80%, aí sim ainda tem muito mais chão pela frente. Mas não sabemos se esse será o caso, porque o preço do Bitcoin subiu só, entre aspas, né, a 600% do fundo ao topo. O que é muita coisa para qualquer ativo, mas para o Bitcoin não é tanto assim, dado que historicamente o preço sobe mais de 1000% em dólar. Certo? Então o primeiro indicador que eu quero ver aqui com vocês é Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, que está em 26. Então, um patamar interessante, bem abaixo dos 50, o que historicamente indica aí momentos interessantes para compras. Você não deveria utilizar somente esse vídeo para basear a sua decisão e também não deveria utilizar somente um indicador para basear a sua decisão. Então, vamos seguir, né, com todos esses disclaimers que eu sempre faço aqui. Eu sei que fica repetitivo, mas é super importante aí para você não comprar um ativo que você desconhece, né? Então, seguindo aqui, Fear and Greed Index em 26 significa que a maior parte do mercado está com medo. E é interessante, geralmente, comprar quando a maior parte do mercado está com medo e não quando a maior parte do mercado está eufórico. Porque sempre que quando o mercado está eufórico, significa que o preço pode estar esticado demais. Historicamente, quando a gente vê uma máxima histórica, a gente vê o mercado eufórico, né? Ganancioso e não com medo, geralmente, né? E o que a gente deve tentar fazer é o oposto da manada. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no Mayer Multiple do Bitcoin, que estava em 88 e agora está em 82, então caiu. Lembrando que Mayer Multiple abaixo de 1, historicamente é interessante, e o Mayer Multiple acima ali de 1,5, 2, aí o preço pode estar esticado. Não é o caso, está abaixo de 1, 0,82 historicamente é um valor relativamente baixo. Outro indicador aqui, MVRV, que é outro indicador que eu gosto de analisar, está em 1,50. Historicamente, abaixo de 1, muito bom. Acima de 2, o preço começa a estar provavelmente muito esticado. 1,50 é um patamar relativamente médio ali em relação a MVRV. E o post que eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo é um post aqui do Gabriel no Instagram. Eu peguei no Instagram, mas ele postou ali, provavelmente no Twitter, né? Cripto Brasil OFC, abre aspas. O Bitcoin está oficialmente na região de liquidação, no famoso gráfico Rainbow Chart, que mede quão barato ou caro está o preço atual do Bitcoin. Aqui nós temos várias linhas de tendência, lembrando, não necessariamente os padrões devem se repetir, mas muitas vezes eles se repetem. No caso do Bitcoin, eles vêm se repetindo até hoje. E aqui a gente observa que o gráfico tem várias linhas de tendência. As linhas superiores, onde geralmente quando o preço do Bitcoin alcança essas linhas superiores, o preço pode estar muito esticado e aí teremos correções, muito provavelmente, é o que historicamente acontece. Então, quanto mais próximo dessas linhas vermelhas, laranja e por aí vai, mais esticado está o preço. Quanto mais próximo da linha azul, roxa e verde escuro aqui, mais barato está o preço. E o Bitcoin está oficialmente, então, nessa região de liquidação. Antes de seguirmos aqui, eu gostaria de lembrar, né, para quem está pensando em comprar Bitcoin, eu vou deixar o link aqui embaixo do mercado Bitcoin, onde você pode comprar e vender Bitcoin. E também eles têm um cashback, um cartão cashback em Bitcoin, 1% de cashback e sem anuidade. Interessante aí para quem quiser, é uma das maiores corretoras da América Latina. Além disso, se você tem patrimônio acima de 100 mil reais e está interessado em uma assessoria exclusiva sobre investimentos com um profissional qualificado, envolvendo também talvez, se for o seu caso, uma análise tributária, aí mande uma mensagem com seu nome e o WhatsApp para o meu Instagram ou para o X aqui, né, do Quem é Satoshi. Dito isso, vamos seguir aqui. Então, né, preço do Bitcoin agora, em reais, em dólar, e o que o
post ele está dizendo, né? O Bitcoin está oficialmente na região de liquidação no famoso Rainbow Chart. Ou seja, o Bitcoin está barato historicamente e pronto para acumulação, é o que este indicador está mostrando. Lembrando, não significa que necessariamente o padrão vai continuar se repetindo, mas até agora ele se repetiu. Então é um momento para ficarmos atentos, né? O que o Rainbow Chart representa é um gráfico logarítmico histórico do preço. Mostra zonas coloridas que refletem como o preço esteve caro ou barato ao longo do tempo. Não é um modelo de previsão de preço futuro, não oferece gatilho de compra específico. Sua leitura é contextual, não operacional. Mas é um indicador muito simples aí de observar e de acompanhar. Interpretação aí, né? O preço está em uma faixa inferior do gráfico histórico, relativamente barato. Isso não garante fundo absoluto e o termo liquidação pode induzir a ideia de compra total imediata, o que é imprudente sem contexto macro, on-chain e fluxo de capital real. Interessante o disclaimer aqui, né? Falando sobre cenários e prazos, que é o que eu gosto de trazer aqui no canal, então desenhamos 3 cenários, lembrando, não temos bola de cristal, mas eu acho que são cenários que talvez façam sentido e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, se vocês discordam totalmente, se vocês acham que faz sentido ou não. Bom, primeiro cenário dos 3, com talvez 25% de probabilidade, certo? Lembrando que a gente está analisando poucos dados, existem inúmeras informações a serem analisadas além disso, né? Prazo, então, de 1 a 3 meses, levando em consideração uma pressão macro persistente, dólar forte, juros rígidos e quebra de suportes técnicos, preço-alvo 70 mil dólares teria ali um suporte, depois 62 a 65 mil dólares. A correção mais profunda, porém, ainda dentro de padrões históricos. Falando sobre o segundo cenário, um cenário neutro e lateral, talvez o mais provável, então em 1 a 6 meses, uma consolidação de preço, demanda de acumuladores equilibrando o fluxo e macro ainda indefinido. Daí teremos ter essa faixa de preço aí que é muito próxima de onde estamos agora, entre 75 e 92 mil dólares, ou seja, uma fase de acumulação que é bastante comum, lembrando que o preço do Bitcoin geralmente ele anda de lado, com correções e é pacato, não tem muitas novidades, e depois a gente pode ver aí sim uma mudança geralmente para cima, historicamente, no Bitcoin. Então seria uma zona comum de acumulação e compressão de volatilidade. E falando sobre o cenário altista, então, de recuperação já nos próximos 3 a 9 meses, dólar enfraquecendo, o fluxo comprador institucional continua, liquidez global melhora e alvos potenciais entre 95, 110 a 125, que são ali essas faixas psicológicas de preço, ali próximo dos 100 mil dólares e depois no 110 e depois no 125 foi a máxima histórica. E aqui a gente supõe então reentrada em níveis médios superiores do canal logarítmico. E lembrando que em todos os cenários, na verdade, o preço pode se mover muito rápido. Basta observar o que está acontecendo com os metais, ouro e prata, que estão se valorizando muito rápido e corrigindo muito rápido, muita volatilidade. Então, quando falamos do mercado da prata, entre 5 e 6 trilhões de dólares de valor de mercado, de market cap. Quando falamos do market cap do ouro, mais de 30 trilhões de dólares. Então, se uma parte desse fluxo migrar para o Bitcoin, que é um ativo de em torno de 1,5, 1,6 trilhões de dólares de valor de mercado, aí o movimento pode ser brutal. Então estejam preparados, geralmente é isso que acontece com o preço do Bitcoin, ele passa a maior parte do tempo pacato, né? Eu já mostrei aqui, por exemplo, este caso que ele foi de dezembro de 2017 até dezembro de 2020, mais ou menos um 0 a 0, certo? Então tome muito cuidado com isso. Você estaria disposto aí a esperar 3 anos pacientemente com o preço andando de lado? Então leve isso em consideração. O resumo aqui então seria dessa tabela, né? Primeiro cenário mais baixista, com preço alvo entre 67 e 70, preço neutro aqui, cenário neutro entre 75 e 92, que é a faixa de preço atual, e aqui um cenário mais altista de recuperação entre 95 e 125. Eu acho que sim, se a gente se aproximar muito ali da máxima histórica, aí pode romper, e considerando toda a volatilidade e liquidez que está migrando para ativos escassos de proteção em relação a moedas fiduciárias, o movimento pode ser muito forte, certo? Então é bom ficarmos atentos. Conclusão clara aqui, o Bitcoin está em uma faixa historicamente mais favorável no Rainbow Chart. Isso é útil para avaliação de risco e não para timing exato. E liquidação aqui não significa apenas uma menor zona de risco, aliás, significa apenas, né, uma menor zona de risco, não garantia de fundo
imediato. Então achei interessante aqui a análise, eu acho que faz bastante sentido em um horizonte de curto e médio prazo. O preço do Bitcoin realmente numa grande promoção caindo aí 3% no dia e parece estar se aproximando dos 80 mil dólares. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa correção, não só sobre Bitcoin, mas sobre metais aí que chamaram muita atenção. A gente teve nos últimos dias a prata corrigindo 25% em dólar, o que é realmente brutal, mas isso depois de uma valorização aí de mais de 200% em dólar. Então tem muita volatilidade e, novamente, se parte aí dessa liquidez migrar para o Bitcoin, que é um ativo com um valor de mercado, um market cap bem menor, a gente pode ver mudanças drásticas aí. Muito rápido. Bom, vou ficando por aqui, vou mantendo vocês informados nos próximos vídeos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários e considerem fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e também acessar o conteúdo exclusivo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até breve.